Tudo bem com você? Eu sou o professor Marcos Dietrich, dou aula de Excel há 15 anos e vou mostrar para você agora como que resolve o desafio da semana. Eu coloquei para vocês aí no Facebook e no Instagram um desafio da seguinte maneira. Você pega uma planilha toda zoneada, dessa maneira aqui, ó, onde você extraiu esse arquivo, esse banco de dados, e ele veio todo bagunçado. As pessoas que preencheram esse formulário num site ou em qualquer outro lugar, ele preencheu de uma maneira irresponsável. Então eu tenho essa coluna aqui para resolver o problema, onde eu tenho que deixar em maiúscula ou minúscula, tirar os excessos de espaços, enfim. E eu preciso extrair aqui na coluna E o sobrenome da pessoa. Aqui na coluna F, o nome da cidade, porque está junto com o estado. Então, é necessário separar até para fazer uma análise numa tabela dinâmica. E aqui na coluna G, extrair a unidade federativa. Esse é fácil. E eu perguntei para vocês, como você resolveria esse problemão e em quanto tempo você resolveria? E eu tenho ela aqui resolvida. Cadê? Ela vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Toda organizadinha. Então vamos lá para a nossa planilha e vamos ver como que a gente resolve isso. Muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo que usariam a função arrumar, né? Aí colocaria lá, né, qual célula que ele gostaria, fecharia o parênteses, daria um enter, pronto, daria as informações. Mas perceba, ó, que ele não arrumou, né? Parece que ele só tirou os espaços aqui no início, mas o restante, ó, tá bagunçado. Então, a função arrumar em si, nesse caso, não nos ajuda. Tem gente que falou, usa o arrumar com Pri maiúscula. Então, um arrumar, seleciona lá bonitinho, fecha parênteses. Aí, antes do sinal de igual, colocaria um Pri maiúscula e fecharia o parênteses lá no final. Pronto, dá um enter. Já melhorou um pouco. Só que aqui embaixo a gente ainda tem problemas. Então, a solução mais rápida e mais ideal para esse caso é essa daqui, ó. Você vai digitar qual é o padrão que você quer para as informações. Então, digitei lá, professor Marcos Dietrich, com as iniciais em maiúsculas. E vou dar um enter. Eu seleciono a célula e uso uma tecla de atalho chamada Ctrl E, que é o preenchimento relâmpago. E perceba, a mágica é feita. Resolveu o problema. O preenchimento relâmpago está aqui na guia dados, preenchimento relâmpago. A tecla de atalho, Ctrl E. Preciso extrair só o sobrenome. Então eu clico aqui em sobrenome, digito o que eu quero que ele busque. Só digitei, sem fórmula, sem nada. Dou um enter. Seleciono a célula, onde está o padrão, e clico ou em preenchimento relâmpago, ou dou um Ctrl E. Ele resolve toda a planilha para a gente. Pode conferir. Com a cidade, a mesma coisa. Arujá, dou um enter, seleciono a célula, Ctrl E. E a unidade federativa, posso usar a função direita, igual direita, que muita gente usa. Quero a direita desse texto. Qual o número de caracteres? 2 caracteres. Fecha parênteses, dá um enter. Pronto, ele trouxe. Só que a gente não quer usar funções de texto. A gente vai usar lá o preenchimento relâmpago. Sem fórmulas, ó. SP, dou um enter, seleciono e dou um Ctrl E. Sem fórmula nenhuma, sem função nenhuma, nós resolvemos o problema em menos de 1 minuto. Agora vamos para uma outra situação aqui. Escritores. Normas da ABNT. Exige que você coloque lá num trabalho, né, de faculdade, num TCC, o sobrenome do autor do livro, tudo em maiúsculo, vírgula, o nome dele, vírgula, o livro e entre parênteses o ano. Isso aqui está errado, 1977.
Então é a mesma coisa, você digita o padrão. Então, o sobrenome é Lispector. Então, tudo em maiúsculo. Vamos lá, tudo em maiúsculo. Lispector. Vírgula. O nome, Clarice. Vírgula. O nome do livro. A Hora da Estrela. E entre parênteses, né, dá um espaço ali, um entre parênteses, o ano do livro. 1977. Fecho parênteses e dou um Enter. Esse é o padrão que eu quero que ele traga. Eu seleciono a célula que já está no padrão e uso o preenchimento relâmpago, que é o Ctrl E. Sempre precisamos verificar, uma verificada meio por cima, para ver se o Excel entendeu o padrão que você quer. Então você olha e vê se ele reagiu como você precisava. Poxa, o Clarice aqui tem que ter um espaço. Então, um espaço aqui. E automaticamente ele sai corrigindo. Tudo bem? Só que aqui no Carlos Drummond, né? Será que ele seguiu como a gente precisava? Vamos dar uma olhada lá no meu que está resolvido. E vamos ver se ele realmente trouxe como precisava. Ó. Tá vendo que eu deixei em vermelho aqui para chamar a atenção? Então a gente precisa dar uma conferida meio por cima para ver se o Excel entendeu, tá, qual era a lógica que a gente precisava. Então eu preciso colocar aqui, ó, um Carlos Drummond de. Então vamos lá, vamos colocar. Tá aqui. Vazio. Aí eu vou só nesse que precisa corrigir e coloco lá, ó, espaço, Carlos Drummond de. Pronto. E vou dar um Enter. E o Excel é tão inteligente que ele vai varrer todo um intervalo onde ele já usou o preenchimento relâmpago e vai ver se precisa corrigir mais alguma coisa. Olha, Enter. Ele saiu varrendo tudo e fez as correções. Além desse que eu fiz, né, mais um foi corrigido, ou seja, as células alteradas pelo preenchimento relâmpago foi um total de 2, que foi aqui a Roquette, Cláudia Roquette Pinto, certo? Abreviaturas, vamos dar uma olhada lá. Abreviaturas. Então eu preciso abreviar aqui, ó, professor Marcos Gedrich, vamos supor, PMD, tudo em maiúsculo, ou tudo em maiúsculo mesmo, PMD. E vou dar um Enter, seleciono a célula, preenchimento relâmpago, Ctrl E. E ele sai varrendo todo o intervalo e vê as iniciais dos nomes e abrevia pra gente. Tá, preciso criar mala direta. Onde? Eu tenho só os e-mails das pessoas, e preciso colocar um nome delas aqui. Então lá no exercício resolvido, a gente vai pegar o nome das pessoas. Mesmo padrão. Professor, eu posso colocar em maiúsculo, espaço, Marcos. Dou um Enter, seleciono a célula, Ctrl E, preenchimento relâmpago. Percebam que aqui na Fernanda, ele não reconheceu que não era para colocar esse ponto. Então aqui a gente só coloca Fernanda Dias, ó. Fernanda Dias. Dou um Enter, ele sai varrendo. Aí a Tamires, olha, bagunçou. Então ao invés de colocar o Dias, eu coloco aqui no Fernanda o Araújo. Então é só uma verificação, Araújo. É só uma verificação para você ver se o padrão que o Excel está trazendo para você atende o que você precisa. Então você tem lá mais de 10 mil linhas, 30 mil linhas. Se dá uma olhada nos primeiros ali, você já vai ter o seu padrãozinho. Olha o Cristo, olha. Então você precisa só ver qual, né? Então no caso aqui, Tiago, aqui Maria Xavier. Então vamos lá, Maria Xavier. Dou um Enter. Fernando Araújo, 9, ó, só o José Roberto agora que não entrou. Tamires, site, tá vendo? Então o preenchimento relâmpago, ele sai verificando qual provavelmente é o padrão que você colocou e ele sai corrigindo para você. Então no caso aqui, Fernanda Dias. Fernanda Dias. Vamos ver o outro que ele não... Ó, o Tamires.
a gente deixa só o Tamires Santos, e ele sai corrigindo para você. Guilherme, pronto, criamos o padrão. Então 2 ou 3 correções que a gente fez, o preenchimento relâmpago resolveu a nossa planilha. No caso aqui do domínio, né, eu coloco lá o domínio hotmail.com, dou um enter, seleciono a célula, preenchimento relâmpago, muito rápido. Além disso, a gente tem lá os padrões de data e número. Se porventura você extraiu, obteve as informações lá, né? Obteve dados externos, né, de texto, ou do Access, ou de outras fontes de dados, enfim. E na hora de importar, você trouxe ele de alguma maneira que não está no padrão que você precisa. Aqui, ó, eu preciso separar o ano, o mês e o dia. Para quem conhece as funções do Excel, ele faria o quê? Igual o ano, selecionaria aqui, fecharia o parênteses, daria um Enter. 2013, perfeito, arrastaria para baixo, resolveria o problema. Só que a gente conhece o preenchimento relâmpago, que está disponível a partir da versão 2013, então do 2013 para frente você vai encontrar esse recurso. A gente simplesmente digita o que a gente quer que o Excel traga. Eu quero que você traga o ano, 2013. Seleciono ele, Ctrl E. Para o mês, a mesma coisa. Ao invés de usar a função mês, selecionar a célula, fechar o parênteses e dar um Enter, né? Puxar pela alça de preenchimento, que muitas pessoas fazem, nós simplesmente chegaremos ali e digitaremos o quê? De junho. Pronto. Enter. Seleciona a célula. Ctrl E. E para o dia, a mesma coisa. 26. Enter. Seleciona a célula. Ctrl E. Aqui ao lado a gente tem a situação inversa. Eu tenho o ano em uma coluna, o mês em outro e o dia em outro. Eu digito aqui o padrão que eu quero que o Excel monte para mim. Excel, eu quero que você coloque 26 de junho de 2016. Dou um Enter e a mágica é feita. Preenchimento relâmpago. Pode conferir. Ele monta. O Excel é maravilhoso. Sensacional. Só vai perder tempo usando a ferramenta se você desconhecer o recurso. Eu costumo dizer para os meus alunos, se está demorando, se está te dando dor de cabeça, você está fazendo do jeito errado. Tudo bem? Vamos ali para o monetário. O monetário aqui, ó, precisa extrair os números inteiros e os centavos. Então aqui no caso, ó, Excel, traz para mim 172. E eu vou dar um Enter. Eu seleciono aqui, dou um Ctrl E. Pode verificar que ele trouxe só os números inteiros. Legal? Posso selecionar aqui e tirar a casa decimal, porque não me interessa, né? Por algum motivo eu não quero as casas decimais. Acabou o problema. Só que vocês perceberam que ele colocou 1,00. Então só deixa aqui, sem as casas decimais, e acabou o problema. E eu quero extrair só os centavos. Então o que eu faço aqui? 12. Dou um Enter. Olha lá, trouxe em reais. Então dou um Ctrl Z. O que eu faço aqui? 0,12. 0,12. Puxo para baixo, Ctrl E, e ele trouxe para mim todos os centavos de todos os valores que a gente tem ali ao lado. E onde ele não tem, ó, ele coloca para mim o tracinho. Muito legal o preenchimento relâmpago. Benito Savastano e o João Botão do Excel. Eles apresentaram essa aula algumas semanas atrás. E foi sensacional, porque quanto mais a gente estuda a ferramenta, menos a gente sabe. É interessante que a gente percebe que é um leque quase que infinito, né, de informações dentro da ferramenta. Então, parabéns aí ao Benito, ao João pelo trabalho. Tenho acompanhado o trabalho de vocês e tenho aprendido muito com vocês. É sensacional. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o próximo? Criação de ID. Criação de ID, no caso aqui, ó, foi criado um ID com
GR de grupo, a letra A maiúsculo e o número 1. Deixa eu ver aqui, ó. GR, A, IT de item e o número 1, certo? GR de grupo, A maiúsculo, que é a letra que está ali do lado, e o IT de item e o número ao lado. Para que depois aqui do lado a gente consiga buscar isso, porque aqui eu já coloquei uma validação de dados, e aqui dentro deve ter um PROC-V, um índice CORRESP, tá vendo? Um erro ali, para trazer informação. Então esse caso é bem parecido com o que a aluna Júlia de Itaquá precisava, da RGK precisava. Ela precisava criar um ID único, colocar um 1 espaço mais o código do produto que ela tinha em mãos, né? Mais o código do produto que ela tinha em mãos. Só que esse código ele não seguia um padrão de 4 caracteres, 3 caracteres. Então ela pediu socorro, ela estava fazendo manualmente. Deu um pouquinho de trabalho por ele não seguir esse padrão, mas a gente conseguiu resolver aí em 3 minutos. Nós resolvemos o problema dela. Então vamos refazer isso aqui no nosso. Então estou aqui na planilha, opa, PR vazio. Criação de ID. Eu já deixei aqui o índice e o CORRESP pronto, né? Um erro para tirar, para deixar a informação sem ID caso aqui esteja vazio. Também já deixei uma validação de dados aqui. Não tem informações ainda, porque ele está sendo extraído através dessa coluna. Então vamos criar um ID único. Um ID único lá seria um GR minúsculo de grupo, grupo A maiúsculo, ou seja, ele vai entender que ele tem que pegar a letra que está aqui, IT de item e o número 1 que está aqui ao lado. Esse é o padrão que eu quero para o ID único, para cada produto que eu tenho ali. Eu dou um Enter, seleciono ele e dou um Ctrl E. Pode perceber que ele criou um ID único para cada produto. Eu posso procurar por aqui, que o índice CORRESP já traz o valor para a gente. É muito legal. Preenchimento relâmpago vai mudar a sua experiência no uso do Excel. Vamos dar uma olhada aqui no tempo. Mesma coisa, horas, minutos e segundos. Ah, eu preciso extrair a hora, eu tenho a função hora, né? Posso extrair ali o número de série, fechar parênteses, dar um Enter, bonitinho. Minutos, mesma coisa, igual, minuto, seleciono lá a célula, fecho parênteses, dou um Enter. Segundos, a mesma coisa, igual, segundo, o número de série, fecho parênteses. Pronto. Essas são as funções de data e hora que você usaria para extrair esses valores. Só que você não está com tempo, você não está com paciência. Excel, pega o 15 ali que é da hora, né? E dá um Ctrl E aí, ó, preenche relâmpago, preenche para mim rápido. Mesma coisa aqui, ó, 38. Seleciono ele, preenchimento relâmpago. Segundos, é o 17. Então Enter, seleciono, Ctrl E. Muito legal, muito legal. Então, você vê as possibilidades que você tem no uso da ferramenta. Você deve estar querendo se matar uma hora dessa. Você deve estar falando, eu não acredito que eu perco um tempo danado para resolver esse tipo de problema, sendo que existe preenchimento relâmpago. É a mesma sensação que eu tive quando eu conheci isso aí. Extração. Aqui no caso, ó, eu tenho um código num padrão de letras e números, uma espécie de chassi de carro, ou o número de placa de um carro. E eu preciso extrair somente as letras que estão aqui. Então as letras que eu tenho ali, ó, são quais? O B, o X e o T. Ah, e esse código, ele pode até às vezes não seguir, né? Ó, pode até não seguir, não. Eles estão seguindo um padrão, ó. Tá aqui no primeiro caractere, segundo, terceiro, quarto, quinto, depois no sexto e depois no sétimo. Por isso que o Excel vai conseguir me trazer essas informações. Então eu trouxe para ele, ó, me traga esses caracteres, o BX, opa, o B, o T e o X, para ele trazer na ordem certa. Dou um Enter, seleciono, dou um Ctrl E. Muito bom. Mesma coisa para os números. Ali eu tenho 41, 44, 48, 219. Dou um Enter, seleciono e Ctrl E. Pode conferir, pode analisar aqui ao lado, que o Excel
trouxe as informações que a gente precisava, sem precisar usar lá igual, direita. Aí você seleciona lá, eu quero que ele traga para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto e vírgula. Sexto caractere, fecha parênteses, não entra, sabe essa loucura? Olha lá, ele não traz as informações da maneira que você quer. Eu coloquei aqui 6, na realidade era para trazer 5. Olha lá. Então você acaba tendo que usar uma ou mais funções, uma dentro da outra, ou usar a esquerda junto. Cadê aqui o esquerda? Opa, esquerda. Qual o texto que você quer que traga? Ponto e vírgula. 2. Um exemplo. Tudo bem? Então, quem conhece as funções de texto sabe que às vezes você precisa combinar uma com a outra para trazer a informação que você quer. E a sua planilha vai ficando muito grande, né? Sem necessidade. E a data corrigida aqui, ó. De repente você importou as datas do sistema e ele não trouxe as barras aqui de divisão. Você tem a data. Então aqui é dia 26 de 6 de 2013. Eu vou dar um Enter. Esse é o padrão que eu quero. Excel, preenche para mim. Olha só agora que interessante. Aqui o Excel não tem a quantidade de caracteres que tem no de cima. Então você pega esse que fugiu do padrão, que é a mesma coisa dos outros aqui de baixo, ó, todos que não tem duas casas decimais, ele mudou aqui, ó, e jogou para o lado esquerdo da célula, né? Eu pego esse primeiro que ele não entendeu o padrão e mostro para ele. Excel, quando não tiver o caractere, você coloca um 0, 7 de dezembro de 2014 e dá um Enter. Lembra que o Excel vai fazer? Ele vai varrer todas as outras células e ver se precisa fazer alguma alteração com preenchimento relâmpago. Olha aqui embaixo, ó. 05 do 10. 05 do 10 de 1989. Dou Enter. Prontinho. Espero que essa aula, que essa dica seja útil para você, que você coloque em prática no seu dia a dia. Pratique. Se você quiser essa planilha em branco para você poder praticar essa aula e entender, você me manda um WhatsApp, você me manda uma mensagem inbox, comenta aí no link, enfim. Dá um jeito de me pedir isso, eu envio para você. E sábado que vem tem o vídeo do novo desafio que eu vou colocar essa semana para você, tá bom? Então clica aí em curtir, compartilha com os amigos e eu espero vocês no próximo sábado. Um abraço, pessoal, sucesso, bom final de semana.